Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar, espero que todos estejam bem, né, nessa semana. E a gente vai continuar agora um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre os cálculos psicrométricos, né, que a gente começou a ver na aula da semana passada. Eu já havia ensinado para vocês como se calcula pressão de vapor, né, saturado, pressão de vapor atual. Lembra que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores? Com licença, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. A gente tinha falado, né, do cálculo do EA, que é a pressão de vapor atual. Depois, eu mostrei para vocês o cálculo do ES, certo? Do ES, que é, né, a gente tá falando aí dessa equaçãozinha, equação de Tétens. E depois, a gente calcula a umidade relativa, que é a pressão de vapor atual dividido pela pressão de vapor saturado, certo? Depois, sim, eu havia colocado para vocês, inclusive tá lá no AVA, esse formulário, né, onde a gente faz cálculos de vários fatores psicrométricos, né? Dentre eles, os que a gente já viu, pressão de vapor saturado, pressão de vapor atual, a umidade relativa, né? E hoje a gente vai dar uma olhadinha nos cálculos que estão faltando de temperatura de orvalho, a razão de mistura, a entalpia, o calor latente, enfim, são cálculos que a gente utiliza algumas equações, né? Para que, através de duas temperaturas, que é aquela que eu mostrei para vocês, de bulbo seco e bulbo úmido, né, do psicrômetro, a gente consegue calcular todos esses dados aqui, tá ok? Sem a necessidade de um equipamento, né? Ok, então vamos continuar na aula de hoje aqui, ó. Depois da umidade relativa, a gente vai calcular agora a umidade absoluta, tá? Absoluta, eu tenho uma equaçãozinha, tá? Que chamo ele de UA. E é isso aqui, ó, 2,1668 vezes a pressão de vapor atual dividido pela temperatura. Só que a temperatura aqui, ela obrigatoriamente tem que estar em Kelvin, ok? Até então, a gente estava trabalhando com temperaturas em graus Celsius. Para especificamente esse cálculo de umidade absoluta, a gente precisa que a temperatura esteja em Kelvin, tá? Lembrando para vocês que os dados daquele exercício que a gente estava fazendo é que a temperatura de bulbo seco é de 28,2 graus, de bulbo úmido 21,6, a pressão atmosférica do local hipotético é de 94.000, né, Pascal, 0,94 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, mais alto que o nível do mar. E o A, que é aquele fator do psicrômetro, né, aspirado, aí 8 vezes 10 a menos 4, tá? Bom, para o cálculo de umidade absoluta, a gente nem precisa disso, a gente vai precisar apenas do que isso aqui que a gente já calculou, que é a pressão de vapor atual e a temperatura do bulbo seco, tá? A temperatura do bulbo seco, só que em Kelvin. Então, super simples, jogou aqui, né, o EA que a gente já havia calculado em naquela outra ocasião da aula anterior, ó, só para resgatar aqui, o EA tinha dado 2086 Pascal, né? Então, a gente joga 2086 aqui, vezes essa constante, dividido pela temperatura do bulbo seco, 28,2 mais 273. Isso aqui dá 301,6 Kelvin. Então, a umidade absoluta do ar é de 15 gramas de água por metro cúbico de ar. Então, vejam, olha a diferença. Umidade relativa eu estou comparando a pressão de vapor de um determinado local, num determinado horário, dividido pela pressão de vapor saturado, né? Que para uma determinada temperatura é fixa. Agora, quando eu falo em umidade absoluta, eu estou falando da massa de água presente no volume determinado de ar. E esse volume é de 1 metro cúbico, ok? Então, ó, se eu quiser calcular a massa de água necessária para levar esse ar em saturação, a gente calcula, por exemplo, a umidade absoluta, só que agora utilizando o ES, que é a pressão de vapor saturado, né? Então, tá lá, ó. Mesma equação, né? Equação da umidade absoluta. Eu jogo o valor do ES aqui, que era 3.826, que a gente já havia calculado no exercício da aula passada. Temperatura do bulbo seco em Kelvin.
E aí, a pressão de vapor saturado, a umidade absoluta referente ao vapor saturado, é de 26,7 gramas de água. Ou seja, se eu subtrair esse valor pelos 15 gramas, que era, né, para o EA, eu vou chegar nesse número aqui, ó. Que para saturar o ar atmosférico nessa situação, eu deveria elevar o teor de água de 15 gramas, que é esse aqui, né, para pressão de vapor atual, para 26,7, que é para pressão de vapor saturado. Ou seja, aumentar a quantidade de água em 1 metro cúbico de ar em 11,7 gramas. Aí sim, o ar iria saturar e aí a gente teria condensação. Ou seja, então, para aumentar a saturação do ar, eu tenho que ou aumentar o teor de água, né? Ou então eu diminuo a temperatura. Temperatura também é um fator que dá para mexer com a umidade relativa. Quando eu diminuo a temperatura, eu aumento a umidade relativa. Né? No final do dia muito quente, por exemplo, quando a temperatura cai, à noite a gente tem até orvalho, né? Que é o quê? Diminui a temperatura ou aumenta a umidade relativa do ar, tá? Então, para aumentar a saturação do ar, ou eu aumento o teor de água, né, no ambiente, ou eu diminuo a temperatura dessa forma a gente aumenta a umidade relativa do ar. Beleza? Ok, outra coisa importante para se calcular é isso aqui, ó, a temperatura de orvalho. Temperatura de orvalho tem essa fórmula, olha. Tem, inclusive, deixa eu pegar aqui, dá licença, aqui, ó, no nosso formulário, né? Eu coloquei para vocês, a gente pode trabalhar com essa equação, tanto em ln quanto em log. Eu prefiro utilizar log porque, na verdade, essa equação da temperatura de orvalho nada mais é do que a equação de Tétens invertida. Depois vocês deem uma olhadinha, vocês vão chegar a essa conclusão, tá? A equação de Tétens aqui, ela é invertida. Só que detalhe, hein? Esse A que tá aqui, ó, não é o mesmo A do psicrômetro aspirado. É um A que é uma constante que aparece em todos os livros de refrigeração, que é isso aqui, ó, 610,8, tá? Até coloquei destacando aqui para vocês, porque é um A diferente desse aqui da fórmula da pressão de vapor saturado. E a temperatura de orvalho também é dada em graus Celsius, tá? Só para vocês saberem. Então, naquele exercício que a gente está resolvendo, coloquei aqui em caneta, tá? É a mesma fórmula que tá lá. Eu tô usando em log, né? Como eu já falei para vocês. O A é essa constante, 610,8 Pascal. E aí, a gente vai trabalhar, ó, 237,3 vezes o log de EA, pressão de vapor atual, 2086, dividido por esse A, que é essa constante de 610,8. Agora, denominador, 7,5 menos o logaritmo do EA, 2086, dividido por 610,8. Super simples fazer essa conta. A gente chega a essa conclusão que, para essas condições do EA que a gente já havia calculado, a temperatura de orvalho é de 18,15 graus. Ou seja, a temperatura no qual o vapor d'água que está em suspensão do ar começaria a se condensar, certo? Vocês podem ver, ó, anteriormente, deixa eu pegar aqui, nesse exercício, a temperatura de bulbo seco, né, tipo, sei lá, vamos supor que esse horário que foi medido isso seja lá pelas 11h30 da manhã, né, ele não fala o horário. Mas a temperatura de bulbo seco é 28,2 graus, temperatura de bulbo úmido 21,6. Para essas condições, a temperatura de orvalho, ou seja, a temperatura de condensação, seria de 18,15 graus, certo? Quando eu chegasse nessa temperatura, a gente começaria a ter condensação. Então, temperatura de orvalho super simples, a única coisa diferente que eu preciso ter calculado antes aqui é realmente o EA, tá? O resto é tudo constante. E, pra gente finalizar, a gente tem, deixa eu achar aqui minha folhinha, que eu tô perdida nas minhas folhas. Aí, pessoal. Aqui, achei, desculpa. Para continuar, então, esse cálculo psicrométrico, a gente tem o cálculo, então, da entalpia. Entalpia específica, que, inclusive, eu não sei para quem lembra aí de termodinâmica,
é uma propriedade termodinâmica, né? Entalpia específica. Dentro daquela tabela de propriedade termodinâmica, a gente tem lá volume específico, lembra disso? Energia interna específica, entalpia específica e entropia específica. A entalpia específica é exatamente isso aqui, tá? É um parâmetro físico, termodinâmico medido através de uma fórmula. A fórmula é gigante, que é isso aqui mesmo. Essas fórmulas, caso em provas, assim, vocês sempre terão esses valores, essas fórmulas, né, disponíveis, claro, porque é muita coisa, tá? Mas vocês podem ver, ó, nessa fórmula que é o H, que é a entalpia específica, a gente tem que ter esse R, que é a razão de mistura, que a gente calcula através dessa fórmula, tá? Que a gente já vai lá. Vezes o L, que é o calor latente de evaporação, que tá aqui, a gente vai calcular também. Mais 1007, aqui 1007, tá, gente? Vezes a temperatura de bulbo seco, mais 1876, vezes a razão de mistura, vezes a diferença da temperatura de bulbo seco, menos a temperatura de orvalho, ó. Então, para calcular a entalpia, eu preciso já ter calculado a temperatura de orvalho, mais uma outra constante, 4.186, vezes a razão de mistura, vezes a temperatura de orvalho. Enorme a fórmula, né? Mas agora a gente tem que ir passo a passo, ó. Primeiro, cálculo da razão de mistura, que é o R, que é esse R aqui. Esse. Como eu calculo? 0,622 vezes o EA, que é a pressão de vapor atual, dividido pela pressão, por isso que o dado de pressão já tinha sido dado, que é esse 0,94 vezes 10 à quinta, menos o EA, que é mesmo desse aqui, que é a pressão de vapor atual, tá? Então, jogando aqui, ó, 0,622 vezes o EA, 28,6, pressão menos 28,6. Então, o meu R, que é a razão de mistura, olha a unidade, 0,014 quilos de vapor por quilograma de ar seco, certo? Então, no ar seco, eu tenho essa massa aqui de vapor para essas condições de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Calor latente de evaporação, que é o L, olha a fórmula, 2,5 vezes 10 à sexta, é uma constante, menos 2.370 vezes, né, o TS, que é a temperatura de bulbo seco. Só jogar aqui em graus Celsius mesmo, a gente vai chegar no calor latente de 2.433.166 joule por quilograma de vapor d'água. Calor latente também é uma energia específica, né? Então, eu tenho aqui energia joule dividido por massa de vapor. Então, a cada quilograma de vapor d'água, né, é gerado isso na evaporação, né? Calor latente de evaporação, é gerado essa quantidade aqui de energia, ok? 2,4 megajoule aí de energia. Bom, como a gente já calculou todas esses parâmetros necessários para o cálculo da entalpia específica, agora é só jogar na fórmula, né? Essa formulona aqui que eu já tinha mostrado para vocês, tudo isso está naquele formulário. Quando a gente joga os valores, vocês fazem aí, mas a gente tem que chegar nesse valor aqui, que é a entalpia específica, é de 63,79 kJ por quilograma de ar seco. Então, ó, energia por massa também, né, de ar seco, tá? Então, é esse o cálculo, todos esses cálculos aqui, então, né, do nosso passo a passo do nosso formulário, foi feito. Então, a gente já consegue calcular vários parâmetros psicrométricos através dessas equações. Vou deixar aí uma tarefa para vocês fazerem para o nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem, né, no dia 25, dia 1º de abril. Então, tá aqui, ó. Dia 1º de abril, eu vou resolver nessa videoaula, mas eu vou postar só lá na semana. Preciso que vocês primeiro façam, baseado em tudo que a gente já falou, que tá lá no AVA, tá nessas videoaulas. Eu quero que vocês façam o exercício que eu já postei na unidade 2, encontro 2, na pós-aula. Tá, ó, unidade 2, encontro 2, eu tinha colocado 3, mas não, resolvi deixar no encontro 2 mesmo. Na pós-aula tem uma lista de exercícios, na verdade tem um exercício para vocês fazerem para calcular todos esses parâmetros. Eu coloquei lá as condições, tá? E aí vocês vão resolver isso aí.
Aí, vocês vão me enviar essas respostas pelo Minhas Mensagens do AVA. Eu coloquei lá direitinho na mensagem que está acompanhando a lista de exercícios, eu coloquei lá exatamente o que eu quero. Até o dia 1º/4, vocês vão postar para mim as respostas via Minhas Mensagens. Vocês podem tirar foto, colocar em PDF, colocar a resposta final apenas no corpo do e-mail, aí vocês que sabem, tá? Enfim, eu preciso que vocês façam isso para depois a gente corrigir e que vocês aprendam a fazer. Porque o próximo passo depois disso aqui, a gente vai ver mais para frente que esses dados dá para a gente tirar isso de uma carta psicométrica, o que torna muito mais fácil o nosso estudo, né, desses parâmetros importantes aí com relação à qualidade do ar. Tá bom, gente? Então, não deixem de fazer dia 1º/4, uma minha videoaula exatamente para correção disso, mas vocês precisam postar para mim as respostas, tá? Lá nas Minhas Mensagens do AVA. Quem não tá acessando, gente, dá uma lembrada aí, porque vocês precisam assistir esses vídeos e estar acessando o AVA, tá? Fazendo desafio nota máxima, tudo isso é muito importante para a pontuação de vocês, tá ok? Então, aguardo vocês semana que vem, cuidem-se aí, um grande abraço a todos. Tchauzão.